professor. Aham. Nesse período aí que nós iniciamos, tanto eu com o Instagram quanto a rádio, o próprio Adelmir, com o Grupo Lá, esse grupo já vem há um tempinho, a gente tem feito meio que esse resgate, né, da história da música cristã, e eu queria começar perguntando aí para o senhor como foi, né, essa questão da sua entrada em Vencedores, o que o motivou na época e qual que era o cenário. O senhor é um homem hoje extremamente reconhecido na teologia, né, no púlpito, mas tem essa ligação com a história da música por causa da missão de Vencedores. Então, como é que foi que começou isso? Bom, na verdade, Vencedores começou próximo de um outro grupo dedicado ao Senhor também, de louvor de jovens, que era o da Palavra da Vida. E o Jaime também era um missionário americano, o Jaime Kemp, e aí ele trabalhava com a CEPAL, ele começou a fazer um ministério entre os jovens, e aí começou a trabalhar em um grupo de jovens que era o seguinte, o trabalho de Vencedores era tirar o jovem da igreja por 2, 3 meses, treiná-los para devolvê-los novamente para a igreja. E o que acontecia é exatamente isso. Então, na minha igreja, nós tínhamos 2 participantes, primeiramente, e hoje é um médico que mora nos Estados Unidos, o Dr. José Roberto Neri, e eu. Fomos treinados, nós participamos da 6ª equipe. Então, era o segundo ano de Vencedores, porque, pelo que eu saiba, Vencedores completou 50 anos agora, ano passado, né? 2019, não foi isso? Isso, teve até uma transmissão muito bonita pelo YouTube. Isso, e eu estava lá, participei e tudo mais. Então, em 69 começou, muito tempo atrás. Tem uns anos. E aí eu participei da 6ª equipe. Tinham participado 4 equipes, aí depois a 5ª equipe foi em janeiro, e eu participei na 6ª equipe em julho de 71. Julho de 71. E a ideia era exatamente essa. Vencedores ia para a igreja, convidava aqueles jovens que se despontavam, que os pastores indicavam, e um dos missionários de Vencedores era o Ivailton Santos. E na minha igreja era pastoreada pelo irmão dele, Ivailton Santos. Ivailton Santos e Ivênio Santos. Então, o Ivênio indicou a gente para que a gente participasse de Vencedores. E aí, em julho de 71, nós participamos. Então, ficamos um mês em internamento, sempre aos finais de semana, e depois, no mês de julho, a gente viaja. Aí, depois, em agosto, a gente volta, cantando nas igrejas dos jovens, e a partir daí, então, cada jovem vai para a sua igreja e tal, e assim por diante. Então, foi dessa maneira que eu entrei em Vencedores. A convite, logicamente, e depois aí não teve mais convite. Eu participei de mais 3, 4, 5 equipes em outras ocasiões. Foi muito bom. Foi um momento muito especial em que Deus... E foi ali em Vencedores que Deus me chamou para o ministério. Foi muito interessante isso. Então, nessa época das primeiras equipes, a música ainda não era a marca como se tornou do ministério. Já tinha, mas ainda não era essa coisa tão intensa com a música. O senhor acompanhou esse período? Eu acompanhei esse período, mas o que havia, Ramon, era o seguinte: nós, no começo, tínhamos muitas músicas dos Estados Unidos, estrangeiras, traduzidas. Então, não se dava muito espaço para a música brasileira. A música brasileira, na verdade, só veio lá pela década de 70, 80. E, a partir daí, o que nós tínhamos era um intenso treinamento, isso sim. Treinamento o dia inteiro de sábado, de domingo algumas vezes. E aí, quando nós saímos para visitar as cidades, por exemplo, na 6ª equipe, nós fomos para Uberlândia, fomos para o interior de São Paulo, não me lembro mais qual cidade, mas fomos para Brasília. Nós cantamos no Congresso Nacional. Nossa. Numa sessão do Congresso Nacional, tínhamos um deputado cristão lá, e ele pediu essa possibilidade para o presidente da mesa, e nós cantamos a nossa música lá. E exatamente aquele ano foi gravado o Fale do Amor.
A partir dali, da sexta equipe, é que nós começamos a gravar vários Eram compactos, né? Não, isso que eu ia falar. Não eram nem compactos, eram LPs, com 6 de um lado e 6 do outro. Eram várias músicas. Era o LP. E aí depois eu gravei um outro, mas aí era compacto, eu falo, deixa de brincadeira. Mas as primeiras gravações, a sexta equipe, a sétima equipe não gravou, na oitava equipe gravou também um LP. Então, a música começou a se tornar realmente importante, e aí, por isso é que, então, fomos gravando, porque muita gente pedia, e aí, então, nós gravamos, toda a equipe muito bem, tudo bem ensaiadinho e tal, foi uma experiência, assim, fora de série, que eu nunca me esqueço mais disso. E aí, Adelmir, o que você lembra dessa época aí, assim, das sua disco... Você que tem muito disco aí, suas pesquisas, né? Você tem Falha do Amor ainda aí, Ademir? Na verdade, eu estou tentando completar a coleção, né, dos trabalhos de vencedores, né? Eu tenho algumas LPs, eu acredito que eu tenho uns 9 ou 10 LPs de vencedores. Mas o que acontece? Os mais antigos são os mais difíceis. Principalmente os compactos, né? Sim. Que foram, no caso, foram 5 compactos, né? Que Vencedores gravou, começando de 68, né? Aí, quando foi depois, ele gravou Fale do Amor, né? Que foi Fale LP. Do Amor, foi a minha equipe, foi em 71. Isso. Pronto, em 71, que no caso o Pastor participou, não foi? Sim, aí depois veio... Fale do Amor não é o primeiro, né? Não. Não é o primeiro, os compactos, LP, né? É o primeiro LP. É o primeiro LP de Vencedores. Isso, em 71. Isso. Aí depois, em 72, veio Novos Caminhos. Novos Caminhos é a oitava equipe. Se eu equipe. Estiver errado, me corrija. Não, tá certo, é a oitava equipe. Isso. Aí, no caso, o pastor Itamir, o senhor entrou em que ano mesmo, em Vencedores? Em 71. Justamente nesse tempo do LP, né? O Fale do Amor, né? O Fale do Amor nós gravamos para depois a gente sair. Saímos primeiro em julho e fizemos essa viagem. Foi para Rio Claro, foi para Uberlândia, foi para Brasília. E aí, na volta, como houve muito, entre aspas, né? Desculpem a palavra, mas houve muito sucesso, muitas pessoas pedindo aquelas músicas, aí nós gravamos em agosto, setembro, mais ou menos. E aí foi lançado o LP. Exatamente assim. E no caso, só uma curiosidade, pastor, naquele tempo, o senhor entrou fazendo vocal, tocando, porque, na verdade, eu não tenho o LP Fale do Amor, então eu não tenho a ficha técnica. Porque eu sou bem, eu sou bem curioso nas fichas técnicas. Aí, na verdade, eu nunca consegui comprar esse LP. Eu tenho os primeiros compactos de Vencedores em um MP3. Que tem os 5 compactos e tem os 2 primeiros, que é o Fale do Amor, Novos Caminhos, num único CD que Vencedores tem até para vender hoje. Isso. Que é de 1968 a 71. Os primeiros mesmo. Então, eu não tenho... Exatamente. Aí eu não tenho a ficha técnica do Fale do Amor, do Se Eu Fosse Contar, porque eu não tenho esses primeiros LPs. Os LPs que eu tenho, tanto o Amor, De Vento em Popa, os que já foram já aí na já década mais adiante, exatamente. Então, naquele tempo, do Falo de Amor, dessa equipe aí, o pastor tocou, cantou. Não, eu queria saber cantei. Essa curiosidade. Eu cantei. Quem tocava na sexta equipe era a Érica, ela tocava aquele instrumento, que eu não lembro mais o nome dele, que é um tipo de um pianinho, mas soprado. Eu também estou esquecido o nome, Sabe qual que é? Sei qual é. Ela soprava e tocava. Soprado, isso. E aí, Dimas Pesato tocava violão. Tocava violão. Isso no Fale do Amor, não é isso? No Fale do Amor. E outra coisa que seria bom você anotar aí, para os ouvintes e os nossos telespectadores verem, é o seguinte, nós não tínhamos contrabaixo naquele tempo. Certo. Tínhamos nem guitarra, era só violão elétrico. Sim.
quando nós fomos cantar na primeira igreja batista de Brasília, o pastor pediu desculpas, interrompeu o culto para ele, aquilo que a gente ia apresentar não era culto. Sim. Ele falou, então nós vamos fazer um parênteses no nosso culto, porque vem uma equipe de São Paulo para se apresentar, e nós pregamos o evangelho, cantamos as músicas cristãs. E aí depois ele continuou, fez o sermão dele, assim por diante. E naquele tempo, não tínhamos contrabaixo, e muito menos guitarra, sim, ainda não. E aí, sabe como que a gente fazia o contrabaixo? Era o contrabalde, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim, eu já ia até pronunciar, sim. Exatamente, era um balde de cabeça para baixo, com um furinho no meio, e uma corda e um cabo de vassoura. E aí a pessoa ficava tocando ali naquela corda bem esticadinha, para poder dar o som do baixo, que hoje nós temos o baixo elétrico e tudo mais, né? Era dessa maneira que a gente fazia. Então, bateria, nada de bateria ainda não. Bateria só veio um pouquinho depois. Então, nós tivemos, na sexta equipe, nós fomos uma equipe que avançou bastante, sabe? Quando nós colocamos isso no LP, avançou bastante, quebrando várias barreiras. Então, nós temos muitos pastores que não admitiam, né, violão, elétrico, e era só piano, órgão e assim por diante. Então, foi um momento muito interessante que a gente foi rompendo barreiras. Sim. E no caso, pastor Itamir, foi a sexta equipe, não é isso? Isso, sexta equipe. E vocês foram para onde? Vocês foram para o Nordeste, ficaram no Sul mesmo? Sim. Não, nós fomos para Minas Gerais, para Minas, Uberlândia e Uberaba, e depois nós fomos para o interior de São Paulo, aí depois fomos para Brasília, ficamos em Brasília, e Anápolis, que é tudo ali pertinho de Goiânia. Sim. E a partir dali, nós viemos para o interior de São Paulo. Bauru, São Carlos, Ribeirão Preto, e aí depois retornamos no mês para a capital de São Paulo mesmo. Ah, joia. E no caso, o senhor participou da sexta equipe, não é isso? Isso. Da 11ª. Depois da 11ª e depois na 16ª. 16ª, pronto, está correta a minha pesquisa. Isso. Então está correta. Está correta mesmo. Então tá a nossa pesquisa. A nossa, né? A nossa, é verdade, me ajudou o Arcade. Ele me ajudou bastante, viu? Pense, ele também sabe de muita coisa. Boa noite, Arcade. Boa noite. Fica à vontade aí também, viu? Passa a bola para você aí, que quiser perguntar alguma coisa para o pastor. O papo aqui está excelente, mas a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: quanto tempo durava uma equipe aí? Quanto tempo durava uma equipe? Uma equipe durava quanto tempo? Normalmente 3 meses. Eram equipes de férias. Era um mês de treinamento, que é o mês de junho, final de maio, começo de junho, até o comecinho de julho. Julho viajávamos, e agosto retornávamos cantando nas igrejas dos participantes. Isso, a equipe do meio do ano. A equipe de começo do ano viajava em janeiro. Então, o treinamento era em dezembro, incluindo Natal, Ano Novo e tudo mais. Aí viajávamos em janeiro, e depois, então, durante o mês de fevereiro, a equipe ia devolvendo os membros para suas igrejas. Logicamente que não devolvia na hora, porque tínhamos que cantar em outras cidades também, até completar. Então, era normalmente 3 meses. Aí, depois, nós tivemos, a partir da 8ª equipe, se eu não me engano, é a 8ª equipe, nós tivemos algumas viagens de um ano inteiro, ou pelo menos 9 meses. Mas a maior parte das equipes sempre tem esse esquema, isso é, 3 meses de treinamento para depois, então, devolver o jovem para a igreja. O primeiro mês de muito estudo bíblico mesmo, coisas muito boas, muito boa, e depois muita música, ensaiávamos o dia inteiro. Aí depois viajávamos, e aí depois voltávamos, então, entregando os membros da equipe que participaram para as igrejas que deram os jovens para participar.
Então, Sim. a proposta específica da mensagem Fale do Amor é exatamente essa. Nós vivíamos numa época em que os hippies, né, estavam muito em evidência, né? E a ideia era fale do amor, faça o amor e não faça a guerra. Sim. Faça o amor e não faça a guerra. Mas a ideia que nós quisermos colocar é fale do amor. Mas que amor? O amor de Jesus Cristo. Então, não é o amor sexual que os hippies pregavam. E aí, a partir disso, então, aconteceu de uma maneira espetacular. É uma espécie de contraponto à mensagem do movimento hippie? Sim, naquela ocasião foi exatamente isso. Não é fazer o amor, faça o amor e não faça a guerra. Não, era fale do amor. Fale do amor, o amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Teve alguma influência do Maranatha Music aí? Não. Maranatha Music, não. É porque eu falei do amor, tem uma versão dela em inglês também, né? Sim. É o que eu falei. No começo, nós tínhamos várias músicas que eram traduzidas, mas logo depois nós começamos a encaixar as músicas brasileiras. E aí, a partir da década de 70, porque eu participei de 71, a sexta equipe, no final de 70, nós começamos a ter várias músicas brasileiras, né, compostas por Guilherme, Sérgio Pimenta. Tem uma música, pastor, também, que até hoje é uma música curiosa, que é aquela Por Uma Vida Eterna. Ela tem um negócio parecido com a Elis Regina no MPB. Sim. Eu me lembro que ela está de 40 anos do VPC e eles dizem que não tem compositor. O senhor saberia ter o compositor dessa Por Uma Vida Eterna? Não, nós nunca soubemos também. Foi alguém que fez a música e depois nós gostamos e gravamos e tudo mais, mas tem algumas músicas que... Porque ninguém nunca imaginou que iria ser um ministério tão grande, tão abençoador como foi, né? Então, no começo, esses cuidados... E naquela época também, a gente não tinha esse cuidado de ver quem é o autor, quem não é, selecionar, pedir autorização e tal. Era tudo muito feito na base do amor, da confiança cristã e assim por diante. A partir de só depois de algum tempo, aí veio o ECAD também, né? Pegar o dinheiro do pessoal e só deixa tocar quando paga alguma taxa para ele, né? Certeza. Às vezes o ECAD também vai trabalhar. Mas o senhor tem alguma letra que o senhor compôs? Aí a Marília... Não, eu compus várias músicas com um outro amigo que não participou de Vencedores, chamado Lácio Pontes. Hoje ele é um membro de igreja lá na Inglaterra. Ele estava nos Estados Unidos, depois foi para a Inglaterra. E ele gravou mais as músicas que nós compomos, porque na época da faculdade, que eu estava na faculdade, eu e o Lácio era um rapaz de Brasília, e nós tivemos muita relação, muita amizade, e nós compusemos várias músicas, e ele gravou, mas é um LP fora de Vencedores, mas com o pessoal de Vencedores que acompanhou, e alguma coisa assim, foi muito bom, mas não tenho nada... e esse foi um LP que nunca mais saiu uma vez e nunca mais foi feito, porque ele se mudou logo depois para os Estados Unidos. Sim. Há algum tempo, o pastor Ramon entrevistou o Sérgio Leoto. Sim. E o Sérgio Leoto falou, junto com a Magali, que quando ele entrou em Vencedores, o senhor foi o mentor dele, e que o senhor fazia parte da direção. Como é que era naquela época da direção? O Jaime Kemp deixou para o senhor a direção? Como é que foi? Na verdade foi o seguinte, depois que eu participei de 3 equipes, da sexta, da 11ª e da 16ª, então eu estava muito bem enfronhado com a equipe dos missionários e tudo mais. Além disso, eu participei, de vez em quando nós fazíamos algumas equipes para atender certas igrejas que queriam que a gente fizesse uma apresentação ou várias apresentações num retiro. Então, eu fiz várias dessas equipes curtas, de um mês, de uma semana, de 3, 4 dias. Então, nós ensaiávamos e íamos para lá. E aí, numa dessas,
é que eu tive o prazer de conhecer o Serginho. Para mim é Serginho, né? E exatamente nessa ocasião é que a gente teve a oportunidade. O Serginho veio para a equipe de vencedores depois que eu. Então, essa ideia de ser mentor foi isso mesmo. Foi muito legal. E também, depois... Pode falar, pastor Raul. Pode falar. Um pouquinho aqui na história. É porque nós estamos tendo alguma dificuldade na transmissão da rádio. O site que nos hospeda parece que está com alguma dificuldade, e a gente então pedir desculpas aos nossos ouvintes na rádio, porque o sinal da rádio está pulando, está tendo uns probleminhas aí na transmissão, mas pelo YouTube tudo legal, tudo normal, o som chegando bem, a gente pode continuar a nossa conversa. Tá bom, Arcade, pode falar. Ademir, tem alguma pergunta aí, Ademir? Aí... uma curiosidade, né? Sempre, né? No caso, pastor, você participou só da gravação do Fale do Amor, ou teve alguma outra gravação de vencedores? Deixa de brincadeira, eu participei também. Deixa de brincadeira. Participei. No caso, Deixa de Brincadeira foi compacto, não foi isso? Não foi LP? Foi compacto, exatamente, um compacto. 4 músicas, 2 de cada lado. Sim. Você gravou também ali, não foi? Gravei nos dois. E uma curiosidade também que eu tenho, porque disse que foi gravado, na verdade, foi gravado 5 compactos de vencedores, né? Agora, porque diz compacto triplo, eu já vi na discografia de vencedores falando isso. Então, compacto triplo seria o quê? Seriam 3? Seriam 3 músicas de cada lado. Porque normalmente o compacto são 2. Tá. Eu entendi agora. Sim, eu tinha essa dúvida. Sim, pode falar. Pelo que eu saiba, é isso daí. A ideia é essa daí. Fala, Arcade, você ia falar alguma coisa? O compacto triplo, pelo que eu entendi, era A, B e C, né? Geralmente era A e B, né? O compacto, né? Normalmente era lado A e lado B. Então, e aquelas capas mais... Aliás, aqueles discos mais antigos chamava até de face, né? Face 1, né? E face 2. Eu não sei se... Exatamente. Já cheguei a esse tempo ainda ver alguma coisa. Então, eu tirei essa dúvida. Eu pensei que seria 3 discos pequenos, 3 compactos pequenos. Não, olha, que eu me lembre, sempre produzimos vários compactos, mas um em cada capa, entendeu? E aí com várias músicas, né? Agora, uma coisa que eu queria falar também é que muita gente que participou de vencedores, depois nós tivemos muita amizade, muito relacionamento mesmo, porque muita gente foi estudar na faculdade teológica. Então, nós tivemos, olha, Nelson Bombilca, Sérgio Leoto, Guilherme Kerr, Dimas Pesato, Laudir Pesato, Ivailton, eu nem sei, tínhamos uns 10 alunos na faculdade, em anos diferentes, porque cada um entrava num ano, né? Mas todos que tinham participado de vencedores. Então, foram... E muitos deles, ainda hoje, estão no ministério, né? O Osiander fez algumas aulas conosco lá. Então, nós tivemos também uma boa... Porque depois que a gente saía dos treinamentos, a gente desejava estudar cada vez mais. E aí, a melhor maneira de estudar cada vez mais era ir para a faculdade para poder nos orientar mais ainda. E ali tínhamos professores como Ari Veloso, que também trabalhava na Cepal, ele dava estudo para a gente nos dias de treinamento. Tínhamos o Jaime Kemp mesmo, como professor. Tínhamos o Dr. Shed. Então, nós temos um grande conhecimento já, tanto como alunos da faculdade, também como alunos ou como participantes e vencedores por Cristo. E a minha época que eu comecei a participar da direção de vencedores foi depois que eu fiz as 3 equipes. E aí, então, quando começou a passar a direção do Jaime para os brasileiros, eu fazia parte dessa diretoria e a gente conduzia mais ou menos a história, o caminho de vencedores para que nós pudéssemos continuar. Então, quando foi feito o LP, aquele LP do De Vento em Popa, você estava na diretoria? Não, ainda não, porque eu participei na 16ª depois.
Ah, tá. Eu estava cantando ainda, eu era um dos cantores ainda na 11ª e na 16ª. O Vento em Popa foi na 8ª equipe, se eu não me engano. Interessante. E aí é que nós começamos aí o Ministério começou a se expandir, porque a turma começou a perceber que gravar discos daquelas músicas que a gente cantava era um atendimento às pessoas que nós ouvimos, o pessoal gostava, e a partir daí, então, procuravam ter essas músicas. Então, nós começamos a gravar. E aí, então, se tornou uma equipe muito impactante no sentido de música, né? Tanto é que depois vieram as músicas brasileiras também. Sim. A proposta do Deixa de Brincadeira é exatamente essa, porque a vida cristã, embora nós, sendo jovens, cantávamos, a vida cristã é uma vida cristã séria, né? É uma coisa muito séria. Então, a ideia era exatamente essa, de trazer o pessoal para trabalhar, para viver corretamente a vida cristã. Então, a proposta é exatamente essa, e a música-chave era essa aí, Deixa de Brincadeira. Sim. O pastor Ramon está entrando, eu não sei, o pastor Ramon tem alguma pergunta aí? Não? Tá. Vou fazer outra aqui, rapidinho. Você falou aí da Teológica de São Paulo, né? Sim. A Teológica, então, foi o berço de vencedores aí, digamos assim, né? Não digo que foi um berço, não. A Teológica serviu para que nós nos preparássemos para o ministério. O berço, realmente, a minha chamada e a chamada de vários outros, foi exatamente em Vencedores por Cristo. Chamada clara de ministério. E, a partir daí, nós temos que nos preparar. E a maneira mais rápida de nos preparar é ir para uma faculdade. E sempre a Faculdade Teológica Batista de São Paulo foi uma faculdade muito boa, muito boa. Então, eu entrei em 72 e aí eu comecei a trabalhar lá, estudando, né? E eu me formei em 76. Então, não é que a faculdade foi o berço. A faculdade foi aquele órgão que recebeu vencedores, recebeu os participantes vencedores e deu treinamento específico, treinamento teológico, né? E a partir daí, então, muitos de nós nos formamos na faculdade. A Rádio Transmundial que o senhor está hoje, o senhor considera que o Vencedores por Cristo também o ajudou nessa formação de comunicação também, já que vocês viajavam muito? Olha, realmente, toda essa questão de ser professor, de ser pastor, tudo começou com vencedores, sem dúvida nenhuma. Na minha experiência, tudo começou com vencedores. E, a partir daí, como você falou, viajando para vários lugares, nós fizemos programas em televisão, programas em rádio e tudo mais. Então, quando eu voltei de Gramado, porque eu fiquei 7 anos em Gramado, lá no Rio Grande do Sul, quando eu voltei de Gramado, um dos diretores da Rádio Transmundial soube que eu tinha vindo e ele me chamou para a rádio, sabendo que eu já tinha um pouco dessa experiência, na área de comunicação. Ele me chamou para a rádio. Eu já tinha feito o curso teológico, então ele sabia que eu era pastor, e o que eu não tinha na Rádio Transmundial é que eu tive uma experiência bem específica, porque falar para as pessoas te ouvir vendo você é uma coisa, falar para o microfone é outra coisa, completamente diferente. Então, o tio Raul aí, o seu tio, né, sabe disso, e você, quando vai para a rádio, é exatamente isso. Você tem que falar com empolgação, com alegria, ou com aquela paixão, mas falar para o microfone. No máximo, quem está vendo você é o técnico de som. E, a partir daí, é só isso. Então, foi uma experiência muito interessante. O programa Através da Bíblia, por exemplo, da Rádio Transmundial, são 650 horas de programa de estudo bíblico. 650 horas. Então, ficar lá 650 horas era gravação direta. Muitas vezes,
o dia inteiro e assim por diante para poder cumprir toda a programação. São 1.300 programas. Muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Ademir, tem mais alguma curiosidade aí, Ademir? Eu vou só acrescentar um pouquinho aqui, falando do... Deixa eu uma coisa, Aldemir, né? Adelmir. Você tem algum disco aí? Você tem alguma coisa do Fale do Amor aí? Para tocar pra gente? Eu não tenho os primeiros discos que eu te falei, pastor. Os primeiros discos de Vencedores eu não tenho. Vencedores, o que eu tenho aqui, vou tentar lembrar, De Vento em Popa, Tanto Amor. Tá bom. Esses mais, né? Viajar, entendeu? Sim. Agora os mais antigos, se eu fosse contar Novos Caminhos, Fale do Amor, esses mais antigos eu não tenho. Eu tenho em CD. Precisa procurar para ter, porque são músicas lindas mesmo. Pronto. Aí eu queria só acrescentar aqui, na 16ª equipe, né? O pastor participou, não foi isso? Sim. Em 75. E ali estava o Guilherme Kerr, estava o Gerson Ortega, estou tentando lembrar aí. Sim. Gerson Ortega, o Nelson, né? Nelsinho, Serginho. Estava o Leoto. Isso. Estava o Bomilca, né? Estava lá. O Bomilca. E eu vi que esse LP foi um marco, né? O Louvor. Foi. O Louvor 1, né? Não é isso? Sim, então, exatamente. Houve essa revolução ali no Louvor. Foi um disco que impactou, né? E até hoje ele é relembrado, ele é cantado. Sim. Entendeu? O Planeta Passa, todo mundo conhece. Às vezes as pessoas conhecem até as canções e não sabem nem que é de Vencedores. Mas não, exatamente, não sabem acontece ao livro, até... né? Isso, exatamente. Conheço, Glória para Sempre. Exatamente. É Vencedor. Eu não sabia que Vencedores era que o nome do grupo era Vencedores. Aconteceu muito isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, desse tempo aí, dessa equipe, dessa 16ª. E hoje, o que é que você pensa olhando atrás assim? Não imaginava, né, realmente, essa revolução, né? Fala um pouquinho. Que nós chegamos a 50 anos, né? Ano passado completamos 50 anos. Então, esse pessoal que você mencionou, nós somos todos amigos ainda. É muito legal. A única pessoa que, infelizmente, faleceu era o Sérgio Pimenta, né? Sim. Porque também era um compositor, assim, fora de série. Mas Guilherme, Nelsinho, Gersinho Ortega, Leoto, todo esse pessoal, Dimas, Aldir, Ivailton, todo esse pessoal, assim, mas muito, muito, muito amigos. Então... Você teve um contato com o Pimenta? Conviveu um pouco com o Pimenta? Sim, convivi muito tempo com ele. Tá. E ele fez algumas músicas, assim, que nós tivemos o privilégio, porque a prima, uma das primas da minha esposa, que chama-se Beth, que também participou em Vencedores, isso. Ela é esposa do Pimenta, foi esposa do Pimenta, é a Sônia Dimitrov. Sim. Então, nós tínhamos muita amizade porque nós crescemos na mesma igreja. E aí, várias vezes nós saímos juntos, e aí, uma vez eu me lembro claramente isso, eu acho que foi por volta de 79, por aí, eu não lembro agora direito a data, quando ele compôs uma música, e eu e a Beth fomos os primeiros a ouvirmos a canção que ele colocou. Então, a gente estava na praia. Ele falou, ele me chamava de Mimi, né? Ô, Mimi, vem aqui que eu vou te mostrar uma música. E aí ele me mostrou essa música. Então, foi uma coisa, assim, sensacional. E logo depois estava na gravação e estava num disco. É um samba-canção, uma música linda. Então, quando... Mas o pastor lembra qual a canção? Qual canção foi essa? Eu não me lembro agora. A Beth deve se lembrar, mas eu não me lembro. Mas quando as músicas em português, né, as músicas feitas por nós, brasileiros, começaram a ser lançadas, aí realmente explodiu, né? Aí houve... Porque era a época dos festivais lembra? De músicas popular brasileira, né? Exatamente. Então, nós compunhamos, e os autores compunham músicas exatamente naquele estilo, só que com a letra, o conteúdo de mensagem fora de série, né? Um conteúdo de mensagem, assim, espetacular. Então,
nós tivemos todo esse pessoal. Uma pessoa um pouco mais recente, Jorge Camargo, João Alexandre, todo esse pessoal, assim, muito querido, e todos nós, e graças a Deus, todos nós envolvidos no ministério, né? Então, Vencedores marcou presença na nossa vida e deixou que a gente tivesse essa vida, assim, ministerial, muito abençoada realmente por Deus. Eu queria fazer uma pergunta aí, pastor Ítalo, acerca de vencedores hoje. Na verdade, a gente tem todo um histórico fenomenal da importância que vencedores têm, não só para a música cristã, mas também para a teologia brasileira, né? Sim. Pelos grandes pastores, pregadores, intérpretes de Bíblia, podemos dizer assim, que passaram por essa vertente do ministério Vencedores por Cristo. Sim, é verdade. Talvez tivesse sua ênfase na música, mas que não era só a questão da música. A gente acompanha um pouco desses grandes cantores que vieram do VPC, mas também que desenvolvem grandes ministérios pastorais, né? São bons escritores, são excelentes comentadores da Bíblia. E hoje, como é que está essa... Eu não sei se o senhor poderia me responder isso, mas como é que está hoje essa formação de liderança no Ministério Vencedores por Cristo? Isto continua? Então, deixa eu explicar. Vencedores passou por uma transição recentemente, exatamente nos anos 50, aí, quando completou 50 anos, porque quem era o dirigente, que era o Moacir, ele foi para a Itália, ele é missionário na Itália hoje. Ele está voltando agora nesse começo o final de ano para passar um tempo aqui no Brasil. Então, o que nós temos hoje é uma equipe que canta e vai fazer, por exemplo, outro dia fizeram um encontrão. Então, nós temos gente que ainda canta, ensaiam direitinho e vão fazer apresentações nas igrejas que convidam. Mas, muitas vezes, o que acontece é muito legal porque as músicas que são pedidas são aquelas músicas antigas. Então, eles fizeram um arranjo novo, mas a letra, né, a teologia é exatamente aquela lá. Então, o Assir é o presidente, era o diretor executivo de Vencedores, foi para a Itália um pouco e agora está voltando. Então, a Vencedores, infelizmente, não tem mais aquele processo que era o processo inicial, que era treinamento de jovens. Ficou, então, um grupo mais de louvor só de música. E aqueles estudos que nós tínhamos, né? E aquela formação que nós tínhamos, então, estudávamos sobre tudo, né? Sobre santificação, sobre dons espirituais, sobre salvação, sobre como testemunhar. Eram estudos, assim, espetaculares mesmo. Era um pequeno seminário. Por isso, quando vencedores, todo mundo foi para o seminário, porque queria aprender mais ainda. E diante disso, então, o que aconteceu foi isso. A equipe era, primeiramente, dirigida durante muito tempo, pelo Jaime Kemp. O Jaime Kemp depois saiu e foi trabalhar com famílias, né? Ele tem até uma revista hoje, que é Família, é uma revista muito boa de aconselhamento de famílias. E aí, a missão passou para ser liderada pelos brasileiros. Exatamente nessa época, eu era um dos dirigentes da equipe, eu já não cantava mais, mas eu era um dos dirigentes da missão. E aí nós tivemos vários momentos muito especiais, e finalmente, agora no final, em que já não havia mais o treinamento, então o Assir comandava essas saídas, né, esses encontrões que a gente chamava de encontrão, e depois Deus chamou ele para a Itália, foi com a esposa, e a partir daí, então, ficou um pouquinho... Mas eu acho que agora deve retornar e devemos colocar uma presidência novamente, assim por diante, aí o Ministério continua. Muito bem. E, assim, fazendo uma análise, e, claro, eu não quero que a gente viva de
de passado, não é? E Sim, também não quero que a gente seja bairrista demais, não é? Mas fazendo uma comparação, e me permita tentar fazer isto, entre esse tempo de vencedores, todo esse legado que vencedores, Logos, né, Elo e outros grupos que construíram a formação musical, teológica de muita gente. Eu sou uma prova disso, né, porque desde menino, desde criança, eu lembro de estar cantando lindas canções de VPC, de Elo, de Logos, de outros, Prisma Brasil, por exemplo, que eu adorava também, assim, maravilhosamente, o Prisma Brasil, quartetos, né, masculinos. Então, assim, e hoje, como é que o ex-VPC, né, ex-cantor, ex-músico, eu não sei, eu só chegou a tocar no VPC, né? Ou não? Eu cantei, não toquei, não. Eu cantei, só cantei. Não. Tocar não tocou. Mas o que eu vi uma foto sua com baixo, uma coisa assim. Não, eu arranhava só, né? Mas nós temos outros instrumentistas muito melhor. Então, ali foi mais uma pose para fotografia. Agora, uma coisa que é muito interessante é a gente pensar o seguinte. Todo aquele momento que nós vivemos com vencedores, e principalmente as letras das músicas, eram letras realmente teologicamente muito corretas, muito bíblicas. Isso também trouxe a possibilidade de termos todo esse pessoal fazendo músicas hoje em dia. Mas, infelizmente, a gente tem que reparar que o conteúdo das músicas de hoje não podem ser comparados com aquele conteúdo antigo. Então, não é saudosismo. A questão é só de observar a questão teológica, a questão do conteúdo das letras. Então, hoje tem muita música, é mais para você dançar do que para você louvar com consciência, com razão, né? O culto racional. Lá não, lá eram salmos, né? Lembrando, o Aldemir falou sobre os louvores, né? Então, eram músicas compostas a partir da palavra de Deus, né? Então, o que a gente vê hoje é muito de você fazer para cá e você fazer para lá e tal, e não sei o quê, gesticulação para cá e para lá, e muita música que fala sobre você, é para você, e não tanto de louvor ao Senhor, de conduzir a uma adoração, de louvar ao Senhor. Então, eu acho que nós, e esse grupo que você citou, Elo e assim por diante, a Semente, né? O grupo Semente, que era do Nelsinho e do Pimenta, nós abrimos campo para muita coisa, mas, infelizmente, no momento atual, esse campo aberto está sendo usado pelos cantores gospel. E cantor gospel, meus queridos amigos, com todo o carinho que eu tenho por eles, que são irmãos em Cristo, tem coisas que não dá para a gente cantar na igreja. Verdade pura verdade, né? Agora, assim, se a gente for puxar esse assunto, aí tem muita coisa para falar e vai ser meio complicado. As igrejas agora que tem o fundo preto, é toda no escuro. Né? Exatamente. Mas é isso mesmo. Então, assim, a gente fica muito feliz. É gente cristã que não soube aproveitar a liberdade, a abertura que nós demos, e se enveredaram por um caminho não correto. Infelizmente, eu tenho que falar isso mesmo, não correto, porque não é um caminho de louvor a Deus, não é um caminho de edificação da igreja, é um caminho, muitas vezes, e a gente tem que ser bem sincero, é para ganhar dinheiro. O que faz sucesso, o que vende, e pior de tudo, é que nós temos uma grande membresia que compra esses discos, né? E compra esse material, e não é edificado, é só mais pula para cá, pula para lá, vai para cá, chove aqui, chove ali, e assim por diante. E não tem um conteúdo de louvor e adoração ao Senhor, né? Eu vi recentemente, pastor Adelmir e Arcade, uma promoção de uma música gospel psicodélica. Aí você imagina, né? Por aí você tira, né?
Quem compra, né? Exatamente isso. Bom, nós já estamos aí com 45 minutos de transmissão. Nós tentamos corrigir aqui o problema na rádio. É a plataforma que hospeda a rádio que está tendo problema da transmissão lá na própria plataforma. Mas conseguimos baixar aqui o rate da rádio para 44 e parece que na rádio estabilizou. Então, a gente está estabilizando na rádio. Mas depois a gente vai gravar, vai editar esse vídeo e vamos fazer uma exibição do áudio através da Luar Rádio Web FM, tá bom? Joia. Eu sei que o pastor também tem compromissos também, depois das 19 horas. Sim, mas então, eu quero assim, só dar mais uma oportunidade só para o Aldemir, se tiver, porque ele é um grande pesquisador. Se tiver mais alguma pergunta, por favor, abra o microfone aí, fala, e depois a gente então encerra. Uma pergunta que eu sempre faço, a gente que gosta de música, a gente que é envolvido com a música, né? Cada um tem a sua opinião pessoal. Sim. E eu gostaria de ouvir do pastor agora. O que é a música para o senhor? O que é a música? Olha, a música é uma arte que Deus nos deu, sem dúvida nenhuma. É uma arte celeste, é uma arte divina. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vê que João teve uma visão em que nós temos vários corais cantando ao Senhor. E isso aconteceu desde a eternidade, a hora que Deus criou os anjos para cantar, para louvar, para adorá-lo. Então, a música é um veículo de adoração ao Senhor. A música faz parte da nossa vida. E qualquer pessoa, mesmo a pessoa que não é cristã, a música, ela toca nas emoções. Então, ela é tremendamente importante. Por isso que uma música cristã, ela tem que ter uma mensagem especial. Porque eu já tenho feito essa experiência, tenho falado, várias vezes eu prego sobre isso e falo o seguinte: se você foi impactado com uma música durante um evento, por exemplo, num culto ou num congresso, e você viu aquela música e você sentiu a presença de Deus, provavelmente, no dia seguinte ou daqui a 2 dias, você vai ouvir você murmurando, você solfejando aquela música, e aí você vai falar, ué, mas o que aconteceu? Por que eu estou cantando essa música? É porque ela ficou na tua mente. Então, nesse sentido, vale muito a pena a gente pensar que a música é um dom que Deus tem nos dado, é uma maneira de nós nos aproximarmos dele para poder louvar e adorá-lo. Amém. Obrigado, pastor. De nada. Eu tenho só mais uma aqui. Eu tenho só mais uma integração aqui, pode? Porque alguém fez aí uma pergunta aí no chat, aí, dizendo aí se o Ralph Carmichael tem alguma importância aí para os vencedores aí. Então, não, ele teve, várias músicas deles foram traduzidas, e nós cantamos algumas músicas deles, sim. Mas vocês não chegaram a conhecer ele pessoalmente não, né? Não, eu não, mas alguns de vencedores, o Jaime conhecia, por exemplo. Então, tem algumas músicas muito bonitas dele. Nós, no comecinho de Vencedores, né, nós começamos a traduzir, cantar algumas músicas traduzidas dele. Perfeito. Muito bem, então a gente vai agradecendo ao professor Itamir Neves, ao pastor, também homem da comunicação cristã, por esta presença conosco nessa transmissão. Na verdade, quem haveria de estar comandando a conversa com você era Ramon e Adelmir, mas Ramon teve problema aí na conexão e não conseguiu voltar, não se sustentou. É uma pena. A conexão dele. Mas ele está dizendo aqui no chat que vai marcar com o senhor aí uma conversa e quem sabe a gente possa gravar também e reproduzir aqui na Rádio Web, tá bom? Tá bom, tá certo. Então, para fazer as considerações, pastor Itamir. Não, é um grande prazer estar com os irmãos, e a minha palavra é de a gratidão a Deus, porque foi através do Ministério de Vencedores que Deus me chamou para o ministério mesmo. E a partir daí é uma marca que ficou na minha vida para nunca mais ser esquecida. Então, é um prazer poder
conversar sobre esses assuntos e relembrar, né, pessoas muito queridas, muito amigas, e perceber que Deus sempre nos dirigiu por bons caminhos. Graças a Deus, a maioria de nós está no ministério, está atuando para o serviço e para a glória do Senhor. Então, para mim é um privilégio também, e participar de um programa como esse, de perguntas e relembrar um pouco do passado, é uma grande bênção para mim. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar também o Adelmir para as considerações finais. Fique à vontade, Adelmir. Eu queria agradecer a rádio, queria agradecer também o pastor Itamir, de conhecê-lo agora, é um prazer mesmo, foi um momento muito importante, foi um momento muito bom que a gente passou, a gente que pesquisa a história, a gente que gosta da história mesmo. Então, eu queria agradecer também, pastor Itamir, Deus abençoe a sua vida. Vamos manter o contato aí. Quero fazer o programa Momento Lágrima aqui na rádio, que eu já faço, com o tema do LP, Fale do Amor. Exatamente. Quero marcar uma sexta-feira dessa para a gente pesquisar mais sobre o disco e mais a fundo, e fazer um especial na rádio, no programa Momento Lágrima. A minha gratidão. Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém. Um abraço. Um abraço também. Então, eu vou deixando aí o Arcade, para também as considerações finais. Obrigado pela participação, Arcade. Eu só tenho a agradecer, para mim é um prazer ver o nosso amigo pastor Itamir Neves, é sempre uma alegria estar com ele, e também alegria demais estar aqui, sempre. Voltando aqui o nosso... Pronto, estou voltando agora. Voltei. Então, gente, muito obrigado, então, pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos. Que Amém. Tudo seja da vontade de Deus nas nossas vidas, como tem sido até hoje, e que vai continuar de hoje em diante, tá bom? Um grande abraço. Amém. E até a próxima. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Deus abençoe vocês. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite.